aí, minha família Caipora, tudo jóia com vocês? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma grande quantidade de palpites com muita qualidade, beleza, galera? E eu trago para vocês, como sempre, os nossos resultados dos dias anteriores, tá? E eu trago para vocês os resultados do dia 21 de maio. Tivemos 46 palpites com 36 greens, 8 reds e 2 jogos foram adiados, tá? Uma porcentagem muito grande para 46 palpites, beleza, galera? Tivemos uma falha aqui na atualização do jogo do Fora Talim, tá? Eu tinha colocado green por causa de uma aposta que eu trouxe com empate anula, tá? Mas foi under 2,5 gols esse jogo, tá? Então eu corrigi aqui, beleza, galera? Então temos 36 greens, 8 reds e 2 jogos foram adiados. Olha só que resultado maravilhoso para a gente no dia de ontem, beleza? Já para os palpites do dia de hoje, parcialmente eu trago para vocês os resultados. São 35 palpites com 18 greens até o momento, 4 reds e temos 13 jogos que estão acontecendo e ainda irão acontecer, tá? Então acompanhem que estão indo muito bem esses jogos, beleza? A probabilidade muito grande de termos uma taxa de 80% para hoje, beleza, galera? E não se esqueçam, gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, que estão acompanhando nossos palpites há muito tempo e ainda não se inscreveram, beleza? E vocês que são novos por aqui, gostaram do canal? Então se inscreva. Não se esqueçam de deixar um comentário sobre o que vocês acham dos nossos palpites e também comentem sobre as nossas planilhas, tá, galera? E não se esqueçam, temos a nossa planilha Caipora com o link no topo dos comentários. Salve nos favoritos do seu navegador, beleza? E entre nos nossos canais do WhatsApp e também no Telegram, fechou? Não se esqueçam das nossas redes sociais, que também temos os links nos comentários. Beleza, galera? Muito obrigado e vamos lá para os nossos palpites do dia 23 de maio. Beleza, galera? Vamos lá, então? Bora pra intro! Fala, galera, antes de começarmos as nossas análises, eu gostaria de dizer a vocês que estão chegando aqui pela primeira vez que aqui temos as análises através da plataforma da Casa de Apostas, tá? Então, fazemos as análises dessa forma gratuitamente, não gastamos nada para fazer isso aí, beleza, galera? Então confiram o nosso vídeo, que é o primeiro vídeo do canal, que ensina como fazer a forma de análises que utilizamos, beleza, galera? Então dá aquela conferida lá. O vídeo é bem simples e humilde, mas dá para entender como utilizar, beleza, galera? Vamos lá então com os nossos palpites, tá? Eu trago para vocês os palpites do dia 23 de maio e iremos utilizar a plataforma, como eu disse, da Casa de Apostas, beleza? Vamos lá com o Arda contra o Slavia Sofia na Parva Liga da Bulgária. Eu trago essa partida com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada, temos 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Arda e o Slavia tem 56%. No histórico é equilibrado, temos 6 partidas para cada lado e 4 empates, e a média de gols é de abaixo de 2 gols. Em séries, o Arda vem sem vitórias a 5 jogos e o Slavia vem a 5 jogos sem empates. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Arda, under 3,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Continuando aqui na Parva Liga da Bulgária, eu trago o CSKA 1948 Sofia contra o Botev Plovdiv. Trago essa partida com vitória e empate para casa. O CSKA tem 56% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Botev tem 61%. No histórico, 4 vitórias para cada lado e 3 empates. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, o CSKA vem sem vitórias a 5 jogos e empatou 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do CSKA 1948 em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do CSKA, ele venceu e empatou as 3 partidas que disputaram, e nos últimos jogos dos campeonatos, vitória e empate do CSKA em 5 das suas últimas 6 partidas, e o Botev fora de casa venceu apenas uma partida. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza?
Próxima partida agora na Premier League do Egito, eu separei o El Zamalek contra o Futuri. Separei essa partida com vitória e empate para casa também. O Zamalek tem 43% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Futuri tem 61%. No histórico, são 6 vitórias do Zamalek e um empate. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Zamalek vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Zamalek nas 6 partidas disputadas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Zamalek vem vencendo e empatando, principalmente jogando em casa, e o Futuri fora de casa venceu apenas uma partida. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Borac Bandia versus Irinski Mostar. Separei essa partida na Copa da Bósnia com mercado de dupla chance. Vitória para casa ou fora. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Borac Bandia e ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Os Irinski tem 100%, venceu os últimos 9 jogos. No histórico, 12 vitórias do Borac, 7 empates e 10 do Irinski. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Borac vem sofrendo gols a 5 jogos e o Irinski vem vencendo, como eu disse. Últimos encontros das duas equipes, o Irinski ele venceu 4 das últimas 6 partidas e o Borac venceu uma das últimas 6, tá? Empataram uma. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, as duas equipes vêm vencendo as suas partidas, tá? Por este motivo, eu acredito que teremos uma dupla chance. Vitória para casa ou fora, beleza, galera? Não teremos empate. Próxima partida, eu separei o Baka Topola versus o Napredak Kruševac. Separei essa partida na Superliga da Sérvia com mercado de over gol no primeiro tempo. O Baka tem 71% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Napredak tem 22%. No histórico, são 6 vitórias do Baka, 4 empates e 3 do Napredak. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Baka vem a 5 jogos sem empates e o Napredak vem sofrendo gols a 8 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, gol no primeiro tempo também ocorrendo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Nijmegen versus Go Ahead Eagles. Separei essa partida na Eredivisie da Holanda com mercado de over 1,5 gols. O Nijmegen tem 46% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Eagles tem 39%. No histórico, 6 vitórias do Nijmegen, 10 empates e 8 do Eagles. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Nijmegen não empata há 5 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Nijmegen, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Lyn contra o Sandnes. Separei essa partida na primeira divisão da Noruega com mercado de over 1,5 gols. O Lyn tem 58% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sandnes tem 72%. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos seus últimos jogos. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Oberliga da Alemanha, eu separei o Kaiserslautern contra o Bitburg. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Kaiser tem 89% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bitburg tem 22%. No histórico, uma partida com a vitória do Kaiser de 4-2. E verificando em séries, o Kaiser vem vencendo as 5 partidas e o Bitburg vem sofrendo gols a 8 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Kaiser venceu o primeiro tempo na partida que disputaram, e nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória no primeiro tempo do Kaiser ocorrendo na maioria das partidas, principalmente quando ele joga em casa. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, CSKA Sofia versus o Cherno Morevarna. Separei essa partida na Parva Liga da Bulgária com mercado de over 1,5 gols. O CSKA tem 48% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 39% nos últimos 9 jogos. O Cherno tem 72%. Verificando o histórico, são 27 vitórias do CSKA, 14 empates e 7 do Cherno. E a média de gols é de acima de 1,5 gols. Em série, o CSKA vem sofrendo gols a 7 jogos e o Cherno vem a 5 jogos sem derrotas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do CSKA, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos, principalmente do CSKA. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza?
Próxima partida, Beşiktaş versus Trabzonspor. Separei essa partida com o mercado de under 3,5 gols na Copa da Turquia. A probabilidade de vitória está equilibrada, temos 41% para o Beşiktaş no aproveitamento dos últimos 9 jogos. O Trabzonspor tem 78%. No histórico, 28 vitórias do Beşiktaş, 17 empates e 20 do Trabzonspor. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Beşiktaş vem marcando a 5 jogos e o Trabzonspor vem vencendo a 3 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos, principalmente do Beşiktaş e jogando em casa. Então, para essa partida, separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Riyad versus o Al Nassr. Separei essa partida na Profissional Liga da Arábia Saudita com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Al tem 59% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Raid tem 50%. No histórico, 15 vitórias do Al Ahly, 4 empates e 5 do Raid. A média de gols é de acima de 3 gols. E em séries, o Ahly vem marcando a 8 jogos e nos últimos encontros, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Raid, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Ittihad versus Damak. Separei essa partida com over 1,5 gols na Profissional League da Arábia Saudita. O Ittihad tem 50% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 33% nos últimos 9 jogos. O Damak tem 28%. No histórico, 3 vitórias para cada lado e 3 empates. E a média de gols é de 2,5. Em séries, o Ittihad vem sofrendo gols a 8 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Ittihad, over 1,5 gols na única partida. E nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Al Hilal Saud versus o Altay. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Al Hilal tem 81% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Altay tem 44%. No histórico, 4 vitórias do Hilal e um empate. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Hilal vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida? Bochum contra o Fortuna Düsseldorf. Separei essa partida com over 1,5 gols na Bundesliga da Alemanha. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Bochum, ele tem 43%. Ele tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Düsseldorf tem 78%. Verificando no histórico, são 8 vitórias para cada lado e 7 empates, e a média de gols é de 2,5. Em séries, o Bochum vem a 10 jogos sofrendo gols e o Düsseldorf vem marcando a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Bochum, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida. Eu separei o Ternana Calcio contra o Bari. Separei essa partida na Série B da Itália com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos um aproveitamento de 50% para o Ternana nos últimos 9 jogos e o Bari tem 39%. No histórico, 9 vitórias do Ternana, 10 empates e 3 do Bari. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bari vem a 9 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Ternana, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, Waterford versus o Drogheda United. Separei essa partida com vitória e empate para casa na primeira divisão da Irlanda. O Waterford tem 44% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Drogheda tem 39%. No histórico, 9 vitórias do Waterford, 3 empates e 16 do Drogheda. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Waterford vem sem empates a 5 jogos e o Drogheda vem sofrendo gols a 9. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate do Waterford em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Waterford vem vencendo e empatando 4 das últimas 6 partidas e o Drogheda vem perdendo principalmente fora de casa. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida agora na Série A da Itália, Cagliari contra a Fiorentina. Separei essa partida com o over do 1,5 gols.
A Fiorentina jogando fora de casa tem 55% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Cagliari tem 44%. No histórico, 23 vitórias do Fiorentina, 12 empates e 12 do Cagliari. A média de gols é de 2,5. Em séries, a Fiorentina vai marcando gols a 10 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Cagliari, over 1,5 gols em 3 das últimas 5. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Vamos lá para a próxima partida, que é o San Antonio Bulu Bulu contra o Royal Party. Separei essa partida na divisão profissional da Bolívia com o under 4,5 gols. O San Antonio tem 60% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Royal Party tem 33%. Em séries, o San Antonio vem a 7 jogos sofrendo gols e o Royal Party ele vem sem vitórias a 5 jogos e perdeu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei under 4,5 gols. Fechou? Próxima partida, Heath Rovers versus Ross County. Separei essa partida na Premiership da Escócia, com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e na forma recente temos 61% para o Heath Rovers nos últimos 9 jogos e o Ross County tem 44% de aproveitamento. Verificando o histórico, 9 vitórias do Heath Rovers, 8 empates e 12 do Ross County. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Heath Rovers vem sem derrotas a 5 jogos e o Ross County vem sofrendo gols a 10. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Holanda, a Eredivisie. Separei o Trash versus o Sparta Rotterdam. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Trash tem 54% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sparta tem 72% no histórico, 24 vitórias do Trash, 11 empates e 11 vitórias do Sparta. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Sparta vem marcando gols a 10 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Trash, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Always Ready versus Nacional Potosí. Separei essa partida na divisão profissional da Bolívia com o mercado de over 2,5 gols. O Always Ready tem 48% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nacional tem 33%. No histórico, 5 vitórias do Always Ready, 5 empates e 4 do Nacional. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Always Ready vem marcando a 8 jogos e o Nacional vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos, principalmente do Nacional Potosí e ele jogando fora de casa. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida é o Criciúma contra o Bahia na Copa do Brasil. Separei essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada. Temos na forma recente 61% de aproveitamento para o Criciúma nos últimos 9 jogos e o Bahia tem 78%. No histórico são 7 vitórias do Bahia, 4 empates e 4 do Criciúma. E a média de gols é de 2,5. Em séries, o Bahia vem vencendo 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Essa partida, under 3,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o Botafogo de São Paulo contra o Palmeiras. Separei essa partida com vitória seca para fora. O Palmeiras jogando fora de casa tem 65% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Botafogo tem 33%. No histórico são 11 vitórias do Palmeiras, 3 empates e 1 do Botafogo. E a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Botafogo vem sem vitórias a 5 jogos e o Palmeiras vem sem empates a 5 jogos, venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Palmeiras em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Palmeiras venceu as suas últimas 4 partidas de 6, enquanto o Botafogo ele não vence nenhuma partida. Então, para essa partida eu separei vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Cuiabá contra o Goiás. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Cuiabá tem 46% de probabilidade de vitória e 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos.
o Goiás tem 72%. No histórico, 6 vitórias do Goiás, 2 empates e 3 do Cuiabá. E a média de gols é de 2,5. Em séries, o Goiás vem a 8 jogos marcando gols. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o Peñarol contra o Progresso. Separei essa partida na primeira divisão do Uruguai, com o mercado de empate nula para casa. O Peñarol tem 63% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Progresso tem 56%. No histórico, 10 vitórias do Peñarol, 4 empates e 2 do Progresso. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Peñarol vem vencendo a 4 partidas e o Progresso vem perdendo a 3. Nos últimos encontros das duas equipes, o Peñarol venceu 3 das últimas 6 partidas e empatou o restante. Na casa dele, ele venceu 3 das últimas 4 e empatou uma. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Peñarol venceu 5 das últimas 6 partidas e o Progresso fora de casa não vence. Por este motivo, eu acredito que nós teremos uma vitória do Peñarol. Se empatar, anula a aposta, beleza, galera? Próxima partida, o Tolima contra o Deportivo La Equidad. Separei essa partida com vitória e empate para casa na categoria Primeira A da Colômbia. O Tolima tem 55% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 61%. O Equidad tem 39%. No histórico, 22 vitórias do Tolima, 16 empates e 3 do Equidad. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Tolima vem sofrendo gols a 5 jogos e o Equidad vem perdendo a 4 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Tolima em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Tolima, ele venceu e empatou 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Tolima vem vencendo e empatando 4 das últimas 6 partidas e o La Equidad não vence fora de casa, venceu apenas uma partida. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Manta contra o Chacaritas. Separa essa partida com o under 3,5 gols na Série B do Equador. O Manta tem 42% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Chacaritas tem 44%. No histórico, são 6 vitórias do Manta, 3 empates e 2 do Chacaritas. A média de gols é de acima de 1,5 gols. Em séries, o Manta vem a 5 jogos marcando gols e o Chacaritas vem sem empates a 5. Perdeu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Apenas uma partida do Chacaritas contra o Independiente Juniors, que foi 5-1. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, The Strongest versus o Guabira. Separa essa partida com vitória seca para casa na divisão profissional da Bolívia. O Strongest tem 78% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Guabira tem 33%. Verificando o histórico, são 20 vitórias do Strongest, 4 empates e 7 do Guabira. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Guabira vem sofrendo gols há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, o Strongest venceu 2 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, o Strongest vem vencendo principalmente jogando em casa, enquanto o Guabira fora de casa não venceu nenhuma partida. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Ceará contra o CRB. Separei essa partida com o under 3,5 gols na Copa do Brasil. O Ceará tem 47% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O CRB tem 67%. No histórico, 7 vitórias do Ceará, 7 empates e 8 do CRB. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o CRB vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Uma das partidas foi para os pênaltis, tá? Nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, São Paulo contra o Águia de Marabá. Separei essa partida na Copa do Brasil com o over 1,5 gols. O São Paulo tem 78% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Águia tem 39%. No histórico, uma partida com a vitória de São Paulo de 3-1, que foi a última partida que disputaram. Em séries, o São Paulo venceu em derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Águia de Marabá venceu perdendo gols a 7. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas 2 partidas do São Paulo que foi 0-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Independente de Santa Fé contra o Once Caldas. Separa essa partida com um under 3,5 gols na categoria A da Colômbia. O Santa Fé tem 50% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos.
Once Caldas tem 28%. No histórico, 18 vitórias do Santa Fé, 14 empates e 16 do Once Caldas. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Santa Fé vem em 5 jogos sem derrotas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Santa Fé, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, final no México, na Liga MX. Separei o Cruz Azul contra o Clube América. Separei essa partida com vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada e temos 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Cruz Azul e o América tem 56%. No histórico, 12 vitórias do Cruz Azul, 17 empates e 27 do América. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Cruz Azul vem a 8 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do América em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Cruz Azul, o América venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas também. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do América em 5 das suas últimas 6 partidas e o Cruz Azul, em casa, ele não vence há 3 jogos. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para fora. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e não se esqueçam de se inscrever, vocês que chegaram até aqui. Vamos lá para o nosso bilhete caipora? Fala, galera, bora com o nosso bilhete caipora. Separei vitória e empate para casa em El Zamalek contra o Futuri. Separei vitória para casa ou fora em Boraquibândia contra os Irinsk Mostar. Separei over no e-mail gols para o Lin contra o Sandnes e separei o mercado de vitória no primeiro tempo para casa em Kaiserslautern contra o Bitburg. Separei over meio gol no primeiro tempo para o Al Hilde versus Al Nassr e separei under 3,5 gols para o Independente de Santa Fé contra o Once Caldas. Uma odd total de 3,55 para vocês, beleza? O próximo bilhete eu separei over no e-mail gols para o Utrecht contra o Sparta Rotterdam. Separei empate anula para casa em Peñarol contra o Progresso. Separei vitória e empate para casa em Deportes Tolima contra o Deportivo La Equidad. Separei under 3,5 gols para o Mantra contra o Chacaritas, over 2,5 gols para o São Paulo contra o Águia de Marabá. E por último, over 2,5 gols em Al Hilal Saud contra o Altai. Mod total de 2,83 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!